Olá, meus queridos alunos do Centro de Estudos Alfa e Ômega, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, mais uma vez reunida aí com a turma do 7º ano. Gente, o nosso conteúdo, ele vai ser um conteúdo assim super agradável. Claro que todos são, né? Mas quando a gente fala da nossa cultura, né, da nossa diversidade, sempre é um prazer falar sobre o nosso país, sobre essa diversidade que nós temos aqui. Bom, em relação a essa diversidade, tá? Eu quis aí introduzir a nossa aula com este quadro. Essa aula que está lá na página 28 e 29 do livro de vocês, tá? Que fala sobre cidadania no dia a dia, diversidade bem brasileira. E por que eu escolhi esse quadro? Esse quadro aí, quem pintou esse quadro foi uma artista brasileira chamada Tarsila do Amaral, tá? Esse quadro foi pintado em 1933. A tela se chama Operários e tem a temática social e que é exportar, né? Ela está ali falando sobre a industrialização. Apesar dela estar falando sobre a industrialização, ela também demonstra aí essa diversidade do nosso país, tá? Essa tela ela está exposta no Palácio Boa Vista. O quadro retrata 51 operários da indústria. Pertence ao acervo do governo do estado de São Paulo. E o que nós podemos ver aí, né, nessas faces desses operários? Justamente essa diversidade que há no nosso país. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa diversidade através aí da leitura que vocês farão na casa de vocês, tá? Posteriormente, para vocês conhecerem um pouco sobre a diversidade de cada região. No caso, e na página 28 e 29, vocês vão encontrar informações da diversidade da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, da região sudeste e também da região sul, tá? Tenho certeza que vocês vão adorar essas informações da página 28 e 29, porque são informações bem ricas, tá? Bem ricas, relacionadas à nossa cultura, à nossa diversidade. Então, após essa leitura, vocês vão encontrar também 4 questões pessoais de interpretação e também relacionadas ao conhecimento que vocês já têm dessas regiões. No nosso capítulo anterior, nós falamos sobre cordel, o gênero cordel. Hoje nós vamos falar sobre o gênero desafio. É um gênero que tem algumas características do cordel, tá? Como, por exemplo, as rimas, mas ele também tem aí características próprias, né? Que o fazem único, que o identificam. Vamos falar sobre essa característica do desafio, do gênero desafio, e também começar a falar sobre variação linguística. Vamos lá, então? Olha só. O desafio, gente, é um gênero de tradição oral, em que 2 oponentes criam versos de improviso, em uma disputa. Nos versos são empregados rimas, palavras e expressões características da fala. Geralmente, é acompanhado por um instrumento musical, como a viola e a sanfona. Então, só para deixar claro, né, vamos pontuar aí algumas características importantes do desafio. O desafio é o que o próprio nome diz, tá? É um desafiando o outro. Essas 2 pessoas que estão aí retratadas no desafio de vocês, que daqui a pouco eu vou tentar ler um desafio, porque olha, gente, não é fácil esse gênero desafio, não é fácil. Imagina aí, olha só o que acontece. Tem aí 2 oponentes, né? Eles estão aí um desafiando o outro. Como é que acontece esse desafio? Como aí fala, né? Geralmente é acompanhado por um instrumento musical, como uma viola ou uma sanfona. E o que acontece? Eles vão aí cantando, eles precisam fazer rimas de improviso, tá? É uma rima que é criada na hora.
Imagina aí você improvisar uma coisa na hora e o outro também precisa fazer essa rima como resposta. Ou seja, um desafia, faz a rima. O outro tem que também fazer uma rima para jogar de volta o desafio para ele. E aí fica esse jogo de desafios, sabe? De rimas. Jogo de rimas. E o que acontece? Até que chega um momento que um deles não consegue mais elaborar a rima. Então é nesse momento que o desafio acaba, desde que o oponente também continue a rima dele. Porque se esse daqui parar e esse aqui também, aí não tem vencedor. Mas se um desafiante não conseguir mais fazer a rima e o outro continuar rimando, aí ele vai ser o vencedor do desafio. É um desafio oral e, como eu falei para vocês, de improviso, tá? É criado naquele momento. Não é nada escrito, tá? Não é nada planejado, até mesmo porque os desafios que acontecem lá, os temas são dados na hora. O tema de agora vai ser educação, o tema vai ser meio ambiente. E aí eles têm que inventar a rima lá e tocar e cantar esse desafio, tá? Que é um desafio cantado. Eu vou tentar apenas ler o início do desafio, que é esse desafio que está na página 30 de vocês. Não é fácil, gente, fazer essa rima. E vou passar depois para a estrofe 11, tá? Por quê? Porque na estrofe 11, vocês vão perceber que tem o desafio e tem uma pequena fala diferenciada no meio desse desafio, tá? Qual é essa fala? É a fala do narrador. É o momento que o narrador diz quem foi que parou de rimar e quem foi que continuou. Que, lógico, se tornou o vencedor do desafio, tá? Então, vamos juntos pegar a página 30 do livro de vocês, tá? Eu sei que vocês já estão com o livro. Só relembrando, gente, essa aula de hoje nós vamos apenas, né, resolver, como a gente sempre faz, falar sobre um gênero, né? Vamos falar sobre variação linguística, resolver algumas questões, mas eu vou deixar no final dessa aula uma atividade para vocês resolverem agora, de preferência agora, tá? Acabou a aula, resolve logo a atividade do livro, porque aí, né, o conteúdo tá fresquinho ainda na memória. Resolve esse conteúdo, é super importante que vocês mantenham o conteúdo atualizado, os exercícios feitos no livro didático, tá? Na próxima aula nós iremos corrigir os exercícios, então sempre dedicação aí, tá? No conteúdo. Vamos lá, então, tentar ler essa rima, né? Olha lá, na página 30. Eu me chamo Josué, filho de grande romano, o cantador mais temido que houve no gênero humano. Tinha a ciência da abelha, tinha a força do oceano. Aí, olha, esse foi o primeiro desafiante. Agora vai o outro desafiante. Eu me chamo Manuel, por alcunha serrador. A minha serra não torce, seja que madeira for. Os dentes dela vomita, grande raio abrasador. E percebam, gente, que tem aí algumas palavras diferenciadas, né? Perceberam aí que ele fala no lugar, quando ele diz assim, seja que madeira for. Ele não fala for, tá? Ele também não fala abrasador, ele fala abrasador no final. Outra característica, deixa eu ver se eu acho aqui mais alguma diferenciação. Essas diferenças, essas variações da fala, né, que são, na verdade, um linguajar lá do Nordeste do nosso país, tá? É justamente o que nós vamos estudar daqui a pouco, que é essa questão da variação, ok? Então, vocês vão perceber ao longo do desafio essa variação linguística também, tá? Esse sotaque regional. Passando lá para a estrofe 11, que está na página 30 de vocês. Confiram aí as estrofes. Olha aí, gente. No caso, começou aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra das estrofes e dos versos? 7, 8, 9, 10, 11. Estamos aqui na estrofe 11.
Vamos novamente tentar ler essa estrofe, tá? Sansão não é que eu conheço, Davi não, pois não é moço, para ser gigante e pequeno, e devia falar grosso. Se entender que me faz medo, é besteira o seu esforço. Cerrador calou-se e Josué prosseguiu triunfante. Eu cantei em Pernambuco, em Alagoas e Bahia, em Sergipe e Espírito Santo. Lá eu fiz tanta relia que só cantei 4 meses. Dei-me tudo quanto havia. Então percebam, nessa estrofe que nós lemos, a 11, né? O cerrador, o Josué é que estava falando. Aí o narrador foi e nos deu a seguinte informação. Quando o Josué parou de falar, aí em cima o narrador diz o seguinte: cerrador calou-se e Josué prosseguiu triunfante. Vocês estão lembrados que lá no início, quando eu li, né, eles se identificaram, tá? Ele falou lá: eu me chamo Josué, filho de grande romano. Então, um dos desafiantes era o Josué. O outro desafiante, que também precisa se identificar, é: eu me chamo Manuel, por alcunho Serrador, tá? Então, ele se chama Manuel, mas o apelido dele é Serrador. E quando o narrador nos fala: Serrador calou-se e Josué prosseguiu triunfante, o que ele quer nos dizer aí? Que um dos desafiantes não conseguiu mais fazer rima e o outro prosseguiu rimando triunfante, né? Sinalizando aí pra gente que foi ele que ganhou o desafio, tá? Então, apesar de nós termos aí, né, o nosso desafio, tá? Todo divididinho aí em versos e estrofes, percebam que tem uma pequena fala do narrador, tá bom? Para esse gênero, eu vou deixar algumas páginas do livro para vocês resolverem, lembrando que não tem nada assim de tão complicado para ser tratado, tá? Porque nós vamos aí falar sobre essas características que eu já estou aqui falando para vocês do desafio, também questão de interpretação. Vocês precisam ler na totalidade esse desafio. Aconselho que façam 2 leituras, se necessário até 3, porque, como eu falei, né, apesar de ser aí um gênero popular, ele também tem as suas características que o torna único, portanto, pode apresentar uma certa dificuldade, principalmente em relação à variação da língua, ao sotaque daquela região, que é diferente da nossa. Então, vocês podem encontrar aí palavras que vocês não conheçam. E aí, né, já acompanhando esse raciocínio aí do nosso sotaque, da nossa variação linguística, vamos falar sobre isso, sobre a variação linguística. No caso, nós vamos estudar a variação regional na página 35. E o que acontece aí para a questão dessa variação regional, né, gente? As variações, na verdade, existem alguns tipos de variação. A variação regional, que também pode ser tida como geográfica, a variação histórica, a variação social, a variação cultural, tá? Então, todos esses são tipos de variantes da nossa língua. Como assim, professora? A variação, gente, ela acontece, imagina, né? O nosso Brasil, ele tem uma expansão territorial enorme, tá? Se aqui dentro do Brasil já há essa variação linguística, que é as diferentes formas, né? São as diferentes formas de falar o idioma de uma nação, tá? Aqui no Brasil, todos nós falamos português, mas existem diferentes formas de falar o português dependendo de cada região, né? Em Portugal que foi, né, o colonizador do Brasil, o português já é diferente, né? Muito diferente, é um português de territórios diferentes, tá? E aqui no Brasil também, cada região aí tem características, né? Tem sotaques diferentes, tem regiões até que você pode ler um poema
ou mesmo ouvir alguém falar uma expressão que você nem vai conhecer, não vai saber o que aquela pessoa está querendo dizer. Nós vamos perceber isso aí, olha, nessa Lenda do Sul, tá? Isso é uma lenda, é um trecho, né? Um trechinho aí da lenda do Neto Lopes, tá? A Salamanca do Jaraú. O que eu já aconselho vocês, né? Eu já fiz isso antes de vir aqui apresentar essa aula para vocês. Eu fiz uma breve pesquisa sobre algumas palavras, tá? Algumas expressões utilizadas. Então, vocês vão perceber a necessidade de vocês, quando forem resolver as atividades propostas aqui ao final dessa aula, irem fazer uma breve pesquisa sobre o significado de determinada palavra em dada região, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tentar, olha, gente, toda vez que eu falo assim, eu vou tentar ler com vocês, é porque eu sei que algumas palavras que não estão incorporadas à nossa região, que no caso aqui é a região norte, apresentam uma dificuldade para a gente, tá? Assim como a nossa também, né, deve apresentar alguma dificuldade para as pessoas que estão morando na região sul, porque são dois extremos do nosso país, aonde tanto a cultura, né, quanto as questões sociais, as questões, claro, as questões econômicas, mas a questão também da variação linguística é bem diferenciada, apesar de nós estarmos todos falando a língua portuguesa, né? As características da língua aqui do Pará, das coisas, das expressões paraenses, né? Muitas não são conhecidas pelas pessoas que moram no sul do país. Assim como eu também não conheço muitas expressões como estas que nós vamos ler aí, né? Que é falada lá no sul, tá bom? Então, vamos ler juntos aí devagar para tentar fazer essa leitura bem bacana, tá bom? A Salamanca do Jaraú. Era um dia, um gaúcho pobre, blau de nome, guasca de bom porte, mas que só tinha de seu um cavalo gordo, o facão afiado e as estradas reais. Estava conchavado de posteiro, ali na estrada do Rincão, e nesse dia andava campeando um boi barroso. E no tranquilo andava, olhando para o fundo das sangas, para o alto das cochilas, ao comprido das canalhas. Talvez deitado estivesse entre as carquejas. A carqueja é sinal de campo bom. Por isso, o campeiro às vezes alcançava-se nos estios e de mão em pala sobre os olhos. Firmava mais a vista em torno, mas o boi barroso, crioulo daquele querência, não aparecia. E Blau ia campeando. Olha aí, gente, palmas, né? Deu para a gente ler bem direitinho as expressões. Então, olha só, percebam aí, né? Algumas expressões que não são usadas aqui na região norte, mas que nós vamos aí tentar identificar nas próximas questões. Na mesma página, na página 35, tem algumas questões para vocês resolverem. Olha só. Esse conto se passa em um espaço rural ou urbano? Justifique. Gente, se ele fala o seguinte aí pra gente, olha só. Ele fala de campos, né? Ele fala de boi, ele fala de cavalo. Então, nós podemos aí tomar como já uma informação que a gente absorve no longo do texto, que o espaço é um espaço rural, tá? É um espaço rural justamente pelo emprego dessas palavras e também pelo ambiente que ele está descrevendo neste pequeno trecho. A outra questão é a seguinte: que estado do Brasil é retratado neste texto?
que estado do Brasil é retratado neste texto? Tem duas maneiras aí da gente identificar esse estado. Mesmo que a gente não conhecesse algumas palavrinhas aí, algumas expressões, ele fala bem aqui no início do texto. Deixa eu pegar aqui a canetinha para grifar para a gente. Olha, um gaúcho, né? Estão lembrados aí daquele adjetivo pátrio? Tá? Se ele é um gaúcho, ele nasceu aonde? No Rio Grande do Sul, né? Está aí, então, a região é a região sul. E bem aqui na nossa fonte, olha só que está aqui, Lendas do Sul. Então, as opções que nós temos aí na segunda, nessa questão B é a seguinte: Rio Grande do Sul, São Paulo ou Alagoas. Podem marcar aí região do Rio Grande do Sul, região sul, tá? Lá, estado do Rio Grande do Sul. A questão C. De que forma é possível identificar a região onde se passa esse conto? Acabei de falar para vocês, né? Aí no próprio texto, quando ele já inicia dizendo que é um gaúcho, e lá na fonte também, ok? Além, né? Além de que quem já conhece algumas expressões do Sul vai também ter uma facilidade para identificar, tá? Por exemplo, se você também conhece, tem contato, tem amigos, né, que moram na região Nordeste, você vai saber pelo sotaque dessa pessoa, né, de que região ela é. Tá? Vai dizer, esse meu amigo aqui é do Ceará. A pessoa me ligou alguém para minha casa e olha, eu acho que era do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, porque ela tinha um sotaque que nós sabemos que é característico das pessoas do Rio Grande do Norte, né? Aqui no Pará também. E essa variação, gente, é tão grande que a gente fica assim, coisas tão simples como, por exemplo, o pão, né? Que aqui no Pará nós falamos pão careca, Imagina, pão careca, né? Aquele pão mais grosso, da massa grossa. Aí também tem gente que aqui em Belém fala pão massa grossa, né? A Nanindeua também, a mesma coisa. Pão massa grossa, pão careca. A região aqui do Pará, né, usa muito isso, pão careca e pão massa grossa. Aí quando você desce um pouquinho lá para o Brasil, aí tem pão de sal, pão francês, cacetinho, é tudo o mesmo pão, só que com nomes diferentes, tá bom? Outra também, o aipim, macaxeira, a mexerica e a tangerina, são variações, né, que acontecem dentro do próprio país. A outra questão, que é a letra D, faz o seguinte questionamento. Esse texto apresenta palavras que podem ser desconhecidas pela maioria dos brasileiros. Com que objetivo essas palavras foram empregadas, tá? Bom, primeiramente, né, ela tem aí como objetivo apresentar a linguagem que é própria da região aonde se passa essa narrativa. Então, toda vez também, gente, que a gente tem a oportunidade de apresentar a fala da nossa região, a gente também apresenta não só para a nossa própria região, como para todo o Brasil, né, a nossa cultura, tá? A cultura de cada região. Então, aí, o Sul vem apresentando para cá, para o Norte, a fala, um pouco das características da sua fala, tá? Da sua variação. Então, continuando, vamos lá. Lá na página 36, seguinte questão. Essa daí, gente, tem que, primeiro, né, fazer uma pesquisa dessas expressões. A gente também pode fazer algumas inferências, tá? Nós vamos voltar um pouquinho lá no texto para tentar identificar essas palavras. Olha só. Agora, para compreender melhor o conto, reveja o contexto no qual cada uma das palavras abaixo foi empregada e, em seguida, relacione-as no seu respectivo significado. Eu separei em 3, tá? E na outro slide nós vamos resolver mais 3,
para tentar identificar aí essas palavras. Então, olha lá. Na A, guasca. Na B, rincão. Na C, barroso. Na D, canhada. Na E, querência. E na F, tranquilo. Vamos lá, então. Tem aí algumas definições, né? Baixada, vale profundo e estreito, entre montanhas, depressão. Que tem o pelo branco amarelado ou café com leite. Lugar onde o animal foi criado ou onde se acostumou a pastar. Bom, a letra A, que ele fala guasca, nós precisamos voltar lá no texto, tá? Então, peguem lá o livro de vocês, na página 35, e vamos ver onde está escrito guasca. Olha lá. Um dia, um gaúcho pobre, Blau de nome, guasca de bom porte. Bom, a gente já está sabendo aí que ele está se referindo ao gaúcho, né? É um adjetivo que ele usou para o gaúcho. Nenhuma dessas características aí nós podemos relacionar ao gaúcho, né? Baixada, vale profundo, de pelo amarelado, café com leite, lugar onde o animal foi criado, então a A já não está nessa classificação. Vamos para B. Rincão. Rincão, vamos procurar aqui. Guasca de bom porte, mas que só tinha seu cavalo, facão afiado, estreita reais, estava com a chadope ali, olha lá, estava conchavado de posteiro, ali na estrada do Rincão. Rincão pode ser o que, gente? Pode ser baixada, vale profundo e estreito de montanhas, depressão? O que vocês acham? Pode ser um lugar onde o animal foi criado e aonde se acostuma a pastar? Pode, né? Pode se referir a um lugar. Vamos deixar essa aí guardadinha. Vamos para a C. Barroso. Olha só, barroso. Barroso, no final aí, na última linha, 1, 2, 3, 4. Na quarta linha, tá? Do conto. Na quarta linha do conto. Ele diz o seguinte: e nesse dia andava campeando um boi barroso. Barroso, ele está dando aí, está caracterizando o boi, né? É um adjetivo para o substantivo boi. Barroso. Posso dizer que tem o pelo branco amarelado ou café com leite, que é aquela cor do barro, né? Posso, tá, gente? Então aí temos, portanto, a letra D, que eu já coloquei, que é o canhada. O que é o canhada? Canhada é essa baixada, tá? Baixada, vale profundo e estreito entre montanhas, depressão. O C é o barroso, tá? Do pelo, a cor do pelo. E lugar onde o animal foi criado, onde se acostumou a pastar, é letra E. Vamos encontrar a querência. E no tranquilo andava olhando para o fundo das sangas, para o alto das cochilas, ao comprido das canhadas. Talvez deitado estivesse entre as carquejas. A carqueja é sinal de campo bom. E por isso o campeiro às vezes alcança-se nos estribos, e de mão empala sobre os olhos, firmava mais que a vista em torno. Mas o boi barroso, crioulo daquela querência, não aparecia. Crioulo daquela querência, lugar onde o animal foi criado ou onde se acostumou a pastar, tá? Então fica aí a D, que é canalha, canhada. Baixada, vale profundo e estreito entre montanhas, depressão. C, que é o barroso, que tem o pelo branco, amarelado ou café com leite. E E, lugar onde o animal foi criado ou onde se acostumou a pastar, é a querência. Nos restou aí a letra. Vamos lá.
o A, né, que é o guasca, o rincão, B, e tranquilo, tá? Tranquilo aí, olha lá, vamos então, é o F, é o ritmo de andar, marcha do cavalo, que a gente fala tranquilo, né? Ele fala tranquilo. E habitante da roça caipira é aquela característica que eu falei para vocês, que ele está relacionando ao gaúcho, a esse gaúcho Blau aí, né, de nome Blau, guasca de bom porte, tá? É o habitante da roça, o caipira. E por último, o B, que é o rincão, que a gente estava aí tão em dúvida, que é uma região cercada por acidentes naturais, como rios e matos. Ok? Não é fácil, né, gente? Mas pra gente não é fácil, né? Pra nossa região. Olha só. Lá na página do livro de vocês, na página 37, e aí eu preciso agora que vocês estejam assim como eu estou aqui, com o livro em mãos, tá? Para a gente conseguir identificar nesse Atlas Linguístico do Brasil uma brincadeira que vocês conhecem com certeza, mas que, como eu dei ainda agora exemplos, né? Falei da tangerina, falei do pão francês, essa brincadeira também tem uma variação no seu uso, dependendo de cada região, tá? Olha só. Terceira questão. Observe o mapa linguístico abaixo e confira os diferentes nomes que existem para esta mesma brincadeira. Olha aí o mapa de vocês, gente. Está aqui nosso mapinha do Brasil, né? E nós vamos falar de uma brincadeira que aqui na região norte, e mais especificamente no Pará, recebe dois nomes, que é cambalhota ou cambalota, tá? Carambola, carambela. Gente, é tanta variação, né? Mas aqui no Pará, cambalhota e carambela, tá? Olha só. Percebam aí, a gente tem aí esse mapinha e aqui a gente tem uma legenda desse mapa, identificada através dessas cores, ok? Estão vendo aí, né? Eu estou circulando no mapinha a nossa legenda, tá? Então, olha só, essa cor vermelha, que é a primeira cor que está aqui, a brincadeira é conhecida nessa região que está identificada pela cor vermelha. Mudar aqui a caneta, passar para a caneta, tá? A cor vermelha como cambalhota. Aonde é que se fala cambalhota? Aí a gente vai pegar essa cor vermelha e vai identificar aqui no mapa, olha. Então, toda essa região norte, observa aí. Toda essa região norte aqui, tá? Percebeu que em todas delas tem a corzinha vermelha, né? Falando o que pra gente? Que aqui na região norte, alguém, tá? Alguém chama cambalhota para essa brincadeira. Aqui na região nordeste, também, olha, sempre tem uma. Em alguns lugares tem mais, né? Tem quase a metade aqui em Belém. Aqui, olha, um pouquinho, aqui em Manaus tem bastante gente, ó, porque tu vê que o vermelho tá bem tomado, né? Então tem bastantes falantes da expressão cambalhota. Aqui também, olha, né? Também, aqui Rio Branco também, tá bom? Então, aqui nessa região tem falantes da expressão cambalhota. Na região norte tem falantes da expressão cambalhota, porque tá aqui os vermelhinhos. Na região aqui centro-oeste, essa região aqui, centro-oeste, tá? Também tem falantes. Na região sudeste tem falantes e na região sul também
falantes da expressão cambalhota. Vamos agora para a segunda lá, olha, é o azul escuro. Carambela ou carambola? Aonde que tem essa região de escuro, azul bem escuro? Olha, percebam que esse azul bem escuro, né, ele não tem aqui na região norte, né? Tem bem aqui, ó. Aliás, desculpa, na região nordeste, né? Só bem aqui, no Piauí. Olha lá, a região norte todinha, tá? Aqui a região norte todinha tem falantes dessa expressão. Mas se você vier aqui, ó, para a região centro-oeste, sudeste e sul, essa região aqui não tem nenhum falante da expressão carambela e carambola. Vamos agora ler a cambota. Cambota. Na região norte tem gente falando cambota? Só bem aqui, ó. Aqui é onde é capital, Macapá, né? No Amapá. Tem bem pequenininho aqui, ó. Bem aqui, bem pequeno de amarelo. Tá? Que na verdade nem esse é um amarelo mais claro. Percebam que tem dois tons de amarelo. É um amarelo mais claro e um amarelo mais escuro, quase um laranja, né? Essa daqui nem é o amarelo que identifica o cambota, tá? Então nessa região realmente não tem, tá? Aí vamos lá para o amarelo escuro, região norte também não. Aqui a gente já encontra. No centro-oeste a gente já encontra, tá? Aqui também no sul temos, ok? No sudeste bem aqui, né? Tá? Vamos então agora para a próxima. Bunda canastra. Olha só, que essa é bem diferente. Mas olha lá, ela é a de que tá verde, bunda canastra. Percebam que apenas aqui, olha, na região nordeste é que se fala dessa maneira, se nomeia essa brincadeira através desta expressão. Agora, esse amarelo mais clarinho, aonde nós vamos identificar no mapa? Esse amarelinho aí, ó, tem aqui no nordeste, né? Tem aqui no norte, tá? Aqui no norte. Tem também na região centro-oeste, na região sul. Olha essa, já é bem diferente. A próxima é um azul clarinho, aquele azul clarinho. É conhecido como mortal. Vamos procurar onde fala esse mortal. Que é aquela pirueta que a gente dá, tá, gente? Olha lá. Belo Horizonte, bem aqui tem. Aqui em Minas Gerais. Onde mais? O azul bem clarinho. Aliás, o azul escuro, né? Olha só, bem longe, né? Daqui pra cá, olha, bem aqui a gente encontrou de novo clarinho. Tá? Roraima, né? Qual que é? O azul clarinho lá em Boa Vista. Bom, continuando. Aí aqui é onde tá de cinza, outros, né? Chama de outras maneiras. Aqui é onde tem na região norte e aqui no centro-oeste. Ok? Então, o que nós podemos perceber aí? Que temos uma simples brincadeira, né, gente? Que dá aquela cambalhota, tá? Ela, dependendo de cada região aí, ela vai ter uma variação de nomes, dados apenas uma brincadeira. Imagine, então, aí analisar as várias palavras e expressões que existem em cada região do nosso país. As questões. Vamos lá resolver as questões. Eu coloquei o mapa já bem menor agora, tá? Quantas denominações há para a brincadeira apresentada?
há mais de 6 denominações, porque só aqui nós podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que eu não posso dizer que são 7? Porque a última aqui tem outras, né? Está identificado como outras. Isso significa que, além dessas 6 que nós encontramos, essa que está outras são expressões que a gente nem conhece, tá? São expressões que podem ser 3, podem ser 5. São expressões realmente que vão variar e que a gente nem tem noção de quantas expressões realmente podem ser calculadas para representar essa brincadeira. Então, resposta mais adequada, há mais de 6 denominações. Não podemos definir com precisão a quantidade correta dessas denominações, tá? B. Que nome você utiliza para se referir a essa brincadeira? Bom, eu falo cambalhota, tá? Dá uma cambalhota. Mas aí essa resposta é pessoal, ok? Letra C. Por qual nome ela é mais conhecida e justifique sua resposta? Como nós podemos identificar isso? Pela descrição do nosso mapa. Nós vimos aí que essa de vermelhinho aí, que está cambalhota, ela está em toda a região, todo o território do nosso país, né? Então, a cambalhota, né? Por cambalhota é o nome onde ela é mais conhecida, como ela é mais conhecida, e é possível identificar essa informação observando a porcentagem do gráfico representada pela cor vermelha, que se refere a essa denominação, ok? Agora observe os gráficos abaixo. E aí, agora a gente pode ver de uma maneira maior, né? São Luís, Aracaju e Curitiba. Em qual dessas capitais há mais denominações para se referir a essa brincadeira? Como nós vamos identificar isso? Pelas cores, né? Nós sabemos que cada cor lá é uma denominação que foi dada para essa brincadeira. Então, quanto mais cores, mais variação eu vou ter dessa palavra. No caso aí, então, a capital é São Luís. Bom, gente, a nossa aula fica por aqui, tá? Eu vou deixar para vocês uma atividade para fazer, a atividade do livro, que é a página 29, 32, a página 29, a página de 32 a 34 e a página 38. Lembrando, né, mais uma vez falando, que é super importante vocês resolverem essas atividades e também, como eu falei, tá? Em caso de dúvidas, vocês podem pesquisar no dicionário, pesquisar na internet essas variações que nós trabalhamos, ok? Gente, um grande abraço para vocês. Na próxima aula nós vamos resolver esses exercícios, tá? Fiquem com Deus e tchau, tchau!